E aí, coditores, sejam bem-vindos ao canal Coditando. Eu sou o Tião Ricardo e se você quer aprender muito além do código, se inscreve aqui no canal e não custa nada aproveitar para deixar o gostei nesse vídeo. Continuando a nossa série de vídeos, hoje nós vamos resolver mais um problema na plataforma BeCode utilizando a linguagem Python. Então se liga no vídeo de hoje que está muito legal. Hoje a gente vai resolver o nosso terceiro problema da nossa lista de iniciantes, de problemas para iniciante, da plataforma BeCode usando a linguagem Python. E esse problema que a gente vai resolver é o problema 1002, de nome área do círculo. Então vamos limpar aqui a nossa área de submissão e vamos à leitura do nosso problema. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no problema anterior, certo? Vou criar aqui o arquivo. Já estou aqui na minha pasta BeCode, vou criar aqui o arquivo 1002.py e nós vamos pegar aqui as informações principais que a gente tem do nosso problema. A fórmula para calcular a área de uma circunferência é a área é igual ao π vezes o raio ao quadrado. Considerando para este problema que π é igual a 3.14159. Então vamos pegar aqui essa informação, vamos trazer aqui para o nosso... Vamos deixar aqui um comentário na linguagem Python, lembrando que esse comentário ele vai ser ignorado pelo compilador, pelo interpretador. Depois a gente vai ter que efetuar o cálculo dessa área, elevando o valor do raio ao quadrado e multiplicando ele por π. Certo? Então essa é outra informação chave que a gente vai ter aqui para resolver nosso problema. A entrada contém um valor de ponto flutuante de dupla precisão, no caso a variável raio. Então a ideia é que o usuário, a pessoa, ela forneça um raio para esse círculo e que seja calculada a área desse círculo a partir daquele raio informado pelo usuário. A saída, o que a gente vai ter aqui na saída? A saída a gente vai apresentar a mensagem A igual, dessa vez sem espaço, Tá vendo aqui, pessoal? Comparado com o problema anterior que a gente resolveu, dessa vez não tem espaço antes nem depois do nosso sinal de igualdade. Então, apresentar a mensagem A igual, seguido pelo valor da variável área, conforme exemplo abaixo, com 4 casas após o ponto decimal. Utilize variáveis de dupla precisão, double, ele está se referindo aqui a double, mas no caso, para Python, a gente vai usar float. Como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado, caso contrário, você receberá presentation erro. Então, esse problema aqui a gente já viu que não tem nas nossas submissões aqui com Python. Então, eu vou pegar aqui esses exemplos de entrada, gente. Vou pegar aqui um exemplo de entrada e vou pegar aqui um exemplo de saída para a gente poder comparar aqui no nosso problema sem estar tendo que voltar aqui na tela. Então a fórmula para calcular essa área da circunferência, deixa eu configurar aqui a minha ferramenta. Deixa eu ver aqui. Line Ends, Word Wrap. Então vou colocar aqui para ele quebrar a linha, na visualização, para a gente poder visualizar, mas está tudo na primeira linha, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, continua tudo na primeira linha. Só quebrou a nossa visualização aqui para não passar na rolagem horizontal. Então vamos lá. Então a fórmula para calcular a área é essa. A área é igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Considerando para este problema que π é 3.14159, vai ser uma constante no caso, que é a constante π, a gente pode resolver da seguinte forma, pessoal. É a gente declarar a nossa variável π, que no caso aqui vai ser nossa constante π, certo? Que tem esse valor de 3.14159, com 5 casas decimais, correto? Então, o nosso próximo passo vai ser o quê? Vai ser ler o raio, que vai ser uma entrada da pessoa, a pessoa vai informar uma entrada para esse raio. Só que dessa vez, ao invés da gente colocar esse raio como inteiro, como a gente fez no problema anterior, com as variáveis A e B, eu vou até mostrar aqui uma particularidade para vocês. Eu vou mandar imprimir o raio que a pessoa informou, e eu vou usar, ao invés de int, eu vou usar o tipo float. Vou usar aqui a função float para converter essa entrada de caractere para ponto flutuante. Então isso aqui é um exemplo de ponto flutuante, gente, que é um número com casas decimais.
Então vamos executar aqui para vocês verem a saída que a gente vai ter nesse teste que eu vou fazer. Então vou executar aqui Python 1002.py, então ele está pedindo aqui para eu ler o raio, certo? Eu vou ler o número 2, percebam que eu vou ler o número 2 sem ponto, sem vírgula, sem nada, como se fosse um número inteiro. Mas o que ele vai fazer? Ele vai converter esse número 2, que é inteiro, ele vai converter ele num ponto flutuante, que é justamente o equivalente a esse 2 inteiro em número decimal, né? Que é o 2.0, tá certo? Então é isso que vai diferenciar esses dois tipos de dados aqui em Python. Essa presença de casas decimais ou não, mesmo que seja uma casa decimal zerada. Então, como eu mostrei essa particularidade para vocês agora é só a gente usar, né, a fórmula que está colocada aqui, né, que é a área, para calcular a nossa área. Onde a área ela é igual aqui a π vezes, no nosso caso aqui é o operador de multiplicação, é o asterisco, certo? Π vezes o raio ao quadrado. Eu poderia, gente, resolver essa questão abstraindo que o raio é o quê? O raio ao quadrado é o quê? É o raio vezes o próprio raio, certo? Mas eu vou ensinar para vocês de duas formas. Então, a primeira forma vai ser essa. Vou abstrair aqui que raio ao quadrado é raio vezes raio. Então, vou mandar imprimir a nossa área calculada. Né? Sem formatação, sem saída nenhuma. Ok? Só para a gente testar. Então, por exemplo, eu vou fornecer a entrada 2.0. Né? 2.00, que foi o que foi fornecido aqui, né? Que foi indicado aqui na entrada que a gente pegou lá do problema. E a saída que ele me deu foi o quê? 12.5664. 12.566, nesse caso aqui ele arredondou o 36, né, os últimos dígitos que ele arredondou aqui, ele arredondou para cima, então ficou 4, né? Que é assim que ele quer que a gente mostre esse resultado, ele quer que a gente mostre esse resultado com 4 casas decimais e não 5 como a gente obteve aqui. Só que isso eu vou mostrar para vocês na próxima interação aqui, certo? Primeiro eu vou mostrar o outro jeito de calcular essa área, né? Da seguinte forma, eu posso elevar esse raio aqui ao quadrado usando a seguinte expressão, gente. Olha só, eu posso simplesmente fazer isso. É o mesmo que dizer área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, quando eu coloco os operadores de multiplicação, dois operadores de multiplicação seguidos, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando o esquema base expoente. Certo? Eu estou fazendo aqui uma potenciação, ok? Então vamos ver se a gente vai ter o mesmo resultado. 2.00, que é a nossa entrada, e a gente vai ter exatamente o mesmo resultado resolvendo esse problema de uma outra forma, ok? Maravilha, agora nós vamos para a nossa formatação de saída. Percebam que ele quer que a gente faça o seguinte, a gente coloca aqui o A, né, tudo juntinho, igual, e a gente coloque a nossa área, né, colada aqui nessa nossa string A igual. Mas a gente vai perceber uma coisa. Olha o primeiro detalhe que a gente vai perceber. A gente vai perceber, vou colocar só 2 aqui que vai dar a mesma coisa, viu, gente? A gente vai perceber que, lembra que eu falei para vocês que depois da vírgula, ele dá sempre um espaço, ele é a configuração padrão do Python, do print, né, da função print, ele sempre vai dar esse espaço. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? A solução para esse problema, gente, é a gente formatar essa saída. Como é que a gente formata uma saída em Python? A gente pode simplesmente colocar o Fzinho aqui na frente, ó, de saída formatada, certo? Antes da aspa. E a gente coloca tudo como se fosse uma frase só. Olha só. A gente coloca uma saída só, né, formatada. E a gente faz o quê? Como a área, nesse caso aqui, ela não é uma string, ela é essa variável aqui que a gente armazenou, esse valor, a gente vai colocar ela, ó, entre chaves, certo? Vamos ver se ele vai imprimir agora tudo juntinho, do jeito que requer o problema, né? Ó, já está imprimindo tudo juntinho, ó. Ele está considerando exatamente essa estrutura aqui da minha saída, certo? E formatando a minha saída. Só que a gente tem um problema ainda, a gente ainda está exibindo 5 casas decimais, certo? Como é que a gente faz para exibir 4 casas decimais? Basta a gente pegar a nossa variável área e fazer o seguinte com ela. Colocar aqui 2 pontos, colocar ponto 4
e um F no final, certo? O que a gente está querendo dizer aqui? A gente está querendo dizer que a nossa variável área ela vai ser exibida com 4 pontos flutuantes, tá bom? Em 4 casas decimais, né? Com 4 dígitos após o ponto. Então vamos testar para ver se vai dar certo. Então eu vou rodar aqui mais uma vez, vou colocar aqui a nossa entrada 2 e a gente vai perceber que agora sim ele deu a saída exatamente como essa questão do Bcode requer, certo? E a gente pode copiar agora o nosso código aqui. Então, a gente pode inclusive testar outras saídas aqui, deixa eu testar outras entradas e saídas aqui para saber se ele vai dar o mesmo resultado. Vou limpar aqui a tela e vou rodar novamente. Vou colocar aqui a nossa entrada, 150, e a nossa saída foi 70.685.7750. Vamos ver se foi a mesma coisa. 70.685.7750. Exatamente a mesma saída. Então a gente já pode pegar aqui o nosso problema, certo? A nossa solução, na verdade, e a gente pode tentar submeter essa solução e ter o nosso problema resolvido, né? O juiz vai julgar aqui o nosso código. Já pedi para a gente testar aqui mais uma vez. Eita, que agora deu trabalho, viu? E ele vai julgar o nosso código e vai aceitar o nosso código como uma solução correta, né? A nossa submissão como uma solução correta. E é isso, gente. Essa foi mais uma questão resolvida do Bcode, utilizando a linguagem Python. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de resolver para você essa dúvida. E até o próximo vídeo.